Salve a igreja com a gloriosa paz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Queria deixar uma palavra do Senhor para a igreja, que se encontra lá em 2 Crônicas, né? Muito conhecida da igreja, 7, a partir do versículo 11 até o 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo o que havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo. Aí o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo um momento, ímpar na humanidade, em que a todo momento vemos notícias de morte e as pessoas estão com medo, mas é momento que o Senhor está chamando a sua igreja para o conserto, porque a palavra do Senhor vai dizer: é se o meu povo. A palavra que o Senhor está dizendo é para o povo dele, aquele povo que se chama pelo seu nome. Deus está chamando a sua igreja para um conserto, para se humilhar, para orar. E a palavra de Deus, e Deus vai concluir quando ele diz que ele vai perdoar os seus pecados e sararia a sua terra. E que terra é essa? Muitas vezes nós só direcionamos essa terra para o mundo, mas quando o Senhor ele diz a palavra do bom semeador, que ele lançou a semente sobre a boa terra. E que terra foi essa? O nosso coração. E é o nosso coração que o Senhor quer sarar. O Senhor quer sarar a sua igreja. O Senhor quer sarar a minha vida e a sua vida. Não é tempo de a igreja ficar brigando, discutindo quem é o melhor ou não. É tempo de a igreja se unir, é tempo de a igreja se humilhar e buscar ao Senhor, e que cada um ter a sua terra restaurada. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e busque cada vez mais ao Senhor. Amém. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar, digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. E o Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, 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 louvado
Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar. A tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Graça e paz, amados irmãos, alegria, prazer estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço para toda a PIB de Castelo Branco, com muita saudade de todos os irmãos, como vocês fazem falta na minha vida. Que Deus possa fortalecer, revigorar a fé, a confiança no nosso Senhor e Salvador. Um abraço também para os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Senhor poderosamente possa abençoar a sua família, a sua casa, a sua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite de pregar sobre, em tempos de crise, tenha coragem e não medo. Em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, nos diz o seguinte: logo em seguida, o Senhor ordenou aos seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos ficaram assustados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente,
tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde está. E Jesus lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Logo após os discípulos presenciarem um milagre extraordinário do nosso Mestre, do nosso Senhor, a primeira multiplicação dos pães e peixes, eles foram ordenados pelo Mestre a entrarem no barco e a irem para o outro lado. Enquanto o Senhor estava despedindo a multidão, eles entraram no barco. Talvez sequer eles pensassem, imaginassem que eles seriam surpreendidos atravessando aquele mar por ondas agitadas, pelo vento bravio, pelo vento contrário. Talvez agora, nesse exato momento, você se encontre assim, sendo açoitado por ondas agitadas, por problemas, por adversidades, e talvez você se sinta com medo, acuado, desesperado, inseguro, incerto. Será que isto vai ser o meu fim? Sabe de uma coisa, irmãos? Nesses dias eu estava pensando que como nós repentinamente fomos surpreendidos por essa pandemia. Dormimos e no outro dia acordamos com o mundo em crise, em colapso. Agendas foram alteradas, planos foram desfeitos. As pessoas assustadas, inseguras. E a primeira lição que eu tiro é justamente isso. Muitas vezes nós vamos ser pegos de surpresas pelas ondas agitadas da vida. E as ondas agitadas da vida são assim. Elas são intensas, elas são inesperadas, ela não tem um endereço, ela não manda um telegrama, ela não pede licença, ela não manda um recado. Subitamente nós somos atingidos por essas ondas e nos sentimos inseguros, incertos. E agora o que é que vai acontecer com minha vida? Tantas pessoas estão com medo de perder o seu emprego, de não saber como vai pagar as suas contas, de contrair esse vírus. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa temer, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Às vezes, por certo, as ondas, elas vão abalar a nossa estrutura, a nossa fé, porque talvez por algum instante a gente tire o nosso foco, a nossa visão, o nosso olhar do Senhor, do nosso Salvador, daquele que fez os céus e a terra. Mas sabe de uma coisa? Jesus continua no controle de todas as coisas. As ondas agitadas às vezes é uma doença, é uma pandemia, é uma morte inesperada de alguém a quem você ama. E esses dias, subitamente, de uma maneira inesperada, improvável,
eu fui atingido por uma dessas ondas. Meu pai, dia 8 de janeiro, faleceu. De uma maneira que eu não esperava. De uma forma que jamais eu poderia sequer pensar. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele veio sobre as águas. E ele acalmou a tempestade que estava na minha vida. E trouxe paz ao meu coração. A segunda lição que eu tiro é que, mesmo servindo ao Senhor, mesmo adorando ao Senhor, mesmo estando com o nosso coração em Deus, nós não somos imunes, isentos às ondas agitadas da vida. O fato da gente servir a Deus, da gente adorar, da gente estar cultuando ao Senhor, da gente amar o Senhor, não quer dizer que a gente não vai passar pelos problemas, pelas adversidades, pelos momentos difíceis dessa vida. Mas você pode ter certeza que nos momentos mais difíceis, complicados da sua existência, o Mestre da vida vai se manifestar. Ele vai estar presente, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Os discípulos estavam atravessando para outra margem, para o outro lado. Assim como você está vivendo essa vida. Mas saiba de uma coisa. Que talvez na travessia da vida, embora existindo problemas, provas, adversidades, nós podemos nos segurar no Senhor. Outra verdade que eu tiro desse texto é que, em meio a essas ondas agitadas, em meio a essa luta que os discípulos estavam enfrentando em alta madrugada, o versículo 23 fala que Jesus, ele subiu para o monte para orar em particular. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Você sabe como você vence os vendavais da vida, as ondas agitadas? Quando você reserva na sua agenda, no seu tempo, um momento a sós com o Senhor, um momento particular com o seu Mestre. Jesus, diante de uma agenda tão grande, ele reservou um tempo para buscar o Pai, para se fortalecer no Pai, para estar em comunhão com o Senhor. E você precisa também aprender isso. Você precisa ter esse momento de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Mas nós não aprendemos apenas isso, que nós não somos imunes, que nós precisamos orar, que nós precisamos entender que em alguns momentos seremos inesperadamente tomados por momentos, por situações de conflito, de dor, de desespero. E nesses momentos nós precisamos fortalecer e colocar a nossa fé no Senhor. Mas nós precisamos aprender como Pedro. Pedro sempre estava à frente dos demais discípulos. Pedro não estava testando o Senhor, mas ele estava manifestando diante da palavra do Mestre uma atitude de viver o sobrenatural do Senhor. E Pedro, ele viveu experiências extraordinárias, impactantes e profundas. Ele é a prova viva de declarações sublimes acerca de Cristo. Mais na frente, em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele diz que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo.
E Pedro estava ali. Eu aprendo que quando nós tirarmos o nosso olhar, o nosso foco, por um instante, do nosso mestre, foi por um instante, nós vamos começar a sucumbir. Por um instante, ele tirou a fé do Senhor, a fé no seu Senhor, a visão do seu Senhor, e ele começou a afundar. Diante dessa pandemia, diante desse momento de crise, de instabilidade, diante desse dilema, coloque a sua fé no seu Senhor. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo vem. Ele vem sobre as águas para te mostrar que não existe problema, circunstância que não possa ser vencida por Ele, porque Ele tem um poder, Ele tem autoridade, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele vem sobre as águas, caminhando sobre as águas, para nos mostrar que Ele tem todos os problemas, todas as adversidades embaixo dos seus pés. Às vezes a dúvida vai soltar o nosso coração. Será que Cristo está aqui? A presença do Senhor está comigo? Duvidando da presença, duvidando da capacidade do Senhor nos ajudar. Às vezes vai ser assim. Nós vamos nos sentir fracos, apreensivos, impotentes, incapazes frente às ondas da vida, mas você pode crer que Ele vai vir andando sobre as águas, e Ele vai te estender a mão, ainda que você fraqueje, ainda que você afunde. Tenha humildade de Pedro e diga: Senhor, salva-me. Ele vai salvar você. Coloque a sua fé no Senhor. Coloque a sua fé no Cristo que anda sobre as águas. Às vezes nós vamos enfrentar situações adversas e difíceis, e se nós atentarmos para as circunstâncias, para as lutas difíceis, sem crer em Jesus e em seu favor, nós vamos afundar, nós vamos cair, nós vamos naufragar. Mas se você colocar a sua fé no Senhor, você não vai entrar em desespero. E nessa noite Ele está falando para você: tenha coragem, tenha fé, levante a sua cabeça para o alto, porque do alto vem o seu socorro, e o seu socorro vem do Senhor, igreja. Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo. Os discípulos, em outro momento, quando foram surpreendidos por tamanha tempestade, eles falaram: quem é este que tem o poder de acalmar todas as coisas, que tem o poder de acalmar a tempestade do meu coração, da minha casa, da minha vida? Coloque as suas preocupações no Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Que Deus te abençoe, igreja. Que você possa aprender que Cristo em nenhum momento vai te deixar a sós. Quando as ondas estiverem agitadas, quando o mar estiver bravio, quando a luta for intensa, avassaladora, difícil, forte, Ele vai vir sobre as águas. E Ele vai ministrar coragem, e vai ministrar fé, e vai manifestar o seu poder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa, em meio às tempestades da vida, as ondas revoltas, o mar agitado, a luta intensa e incessante, acrescentar fé no nosso coração.
trazer paz ao nosso coração, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. A minha oração é que o medo não lhe faça impedir de descansar na graça, no poder e na soberania de Deus. Ele tem um controle de todos os acontecimentos. Ele sabe o final da história. E a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Que o amor de Deus, nosso amado Pai, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar aquele que é digno de receber o louvor, a glória e toda a adoração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus
Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito